Senhoras e senhores, foi anunciado essa semana o primeiro portátil Xbox. Na verdade, não é um Xbox portátil, a gente vai discutir o que é. É um ROG Ally que tem branding da Microsoft do Xbox e tem uma versão customizada do Windows nele, voltada para jogos, que é uma coisa que quando a gente ficou sabendo, a gente pensou, como a Microsoft aprovou isso? Eu sei como, porque o SteamOS existe, mas vamos lá. A apresentação dele é o seguinte, Nilce. Esse daqui é um novo ROG Ally, só que ele vai ter o botão do Xbox e você vai poder usar ele com uma versão nova do Windows. Tá ele aqui, ó. Eles testando. Mas vem cá, a gente tem que pedir pro pessoal da assessoria de imprensa. Da onde? Da Asus ou da Xbox? É da Asus. Aê! Então nós vamos ter contato, eu vou pedir. E aqui tem uma imagem mais clara dele. É uma nova versão do... Bonito. É uma nova versão do ROG Ally que eu tenho. Só que esse daqui, primeiro, a base dele vai ser maior. Ele vai ter um botão específico para Xbox. E ele vai ter um processador novo, que é o Z2 Extreme ou o Z2A. Vai ter duas versões dele, uma mais barata e uma mais cara. E ele vai pesar, tipo, 700 gramas. Ele vai ser bem pesado. Pesado? Vai ter Caramba. a tela dele de 120 Hz. Acho que é a mesma tela do atual ROG Ally. Isso não vai mudar. Mas vai mudar várias outras coisas, né? E esse daqui é o Ally sem ser o X. Esse daqui vai ser o modelo com o Z2A, que vai ser o mais barato deles. É esse branco aqui. Só que a gente tem também, cadê? O ZI Extreme, que é esse que vai vir numa outra versão do console, que é essa versão preta dele aqui, ó. Ele vai ter um botão ali do Xbox para você controlar todas as coisas e vai ter uma versão do Windows que, primeiro, vai ser toda controlável por joystick, que é o mais importante, tá? Porque tem um grande problema com esses portáteis Windows, que é, eventualmente, você vai precisar ligar o teclado e mouse nele para resolver alguma coisa. Ô, mas 700 gramas é pesado pra ficar segurando, hein? Ele é bem pesadinho. E essa versão do Windows dele vai ter a coisa mais incrível, que é o seguinte, é uma versão customizada do Windows. Essa versão do Windows é impressionante porque é uma versão customizada. A gente tá vendo aqui a interface dele. Você não vai só jogar jogos de Xbox, porque na verdade você não vai jogar jogos de Xbox, você vai jogar jogos de Windows nele. Ele não tem o sistema operacional do Xbox, aquele que você vê, que na verdade é uma modificação do Windows. Mas de forma inédita, até onde eu sei, a Microsoft deixou a empresa do Xbox entrar no Windows e modificar o que eles quisessem. Eles tiraram basicamente todas as operações que não são relevantes para jogos. Só da quantidade de RAM que o sistema ocupa para poder funcionar, eles diminuíram em 2 GB. 2 GB de RAM a menos, tirando toda aquela tralha. Mas não é só tralha que ocupa o RAM, é tralha que fica rodando no background, que faz com que o jogo no Windows rode pior que, por exemplo, no SteamOS, que é o concorrente agora da Valve. Se você viu, muito pouca gente viu, porque ninguém clicou para ver, mas eu fiz recentemente no Coisa de Nerd um review do novo portátil da Anio, a Anio 3. E lá eu incluí um adendo com a comparação de performance desses portáteis em Windows e em SteamOS, que é Linux, na verdade o Basite. E o Linux venceu. Apesar do Linux ter que rodar uma camada de tradução para rodar jogos que originalmente foram feitos para o Windows. De tanta tralha que tinha no... E o Windows está rodando de forma totalmente nativa. Mas tem tanta tralha no Windows que você não usa para jogo, né, porque é o sistema operacional para tudo, que ele faz com que o jogo rode pior. Alguém percebeu isso lá dentro, então. Alguém percebeu, mas é aquele negócio. O termo técnico para isso, como eu já tinha adiantado aqui, é a água bateu na bunda. Porque atualmente a Valve começou a lançar o SteamOS, que é o sistema operacional dela baseado em Linux, para outros portáteis que não o SteamOS, o Steam Deck. Então, assim, a Microsoft viu e falou, a Valve vai dominar tudo. Lascou para mim. E aí eles falaram, eu tenho que correr com isso. Eu tenho que dar pros gamers uma coisa que eu nunca pensei em dar para eles, porque senão eu vou perder esse mercado. É um mercado emergente. O Switch criou uma nova demanda. Você jogar os seus jogos de console só que portáteis. Começou agora, né? Porque antes você tinha uma divisão de que era jogo de portátil e que era jogo de console que você liga na televisão. Porque normalmente os portáteis rodavam uma versão mais light de um jogo que você rodava melhor num console grande. Aí chega o Switch que fala, o mesmo jogo que você carrega com você quando você vai pra rua é o que você joga na sua televisão. Aí todo mundo falou assim, eu jogo jogo de PC no computador, por que eu não posso jogar no portátil? Aí
surgiu um novo mercado, né? O Steam Deck só fez o treco explodir. A Microsoft não tinha uma resposta, não estava disposta a fazer qualquer coisa. Por quê? Esses portáteis que estavam saindo, ROG Ally, Legion Gold, todas essas empresas, eles estavam saindo com Windows e essas empresas, querendo ou não, tem que pagar uma taxa para a Microsoft para toda instalação de Windows que sai num console novo dela. A Microsoft ganha uma grana, mas se não tem concorrência, por que eu vou melhorar isso aqui? A única opção de vocês sou eu, vocês vão continuar me pagando, amigo, desculpa. Mas aí veio o Legion Go S da Lenovo. A Lenovo sentou com a Valve, porque só tinha o SteamOS só tinha no Steam Deck, que é o console da Valve. Falou assim, deixa eu licenciar aí para pôr no meu. E aí a Valve falou, beleza, e eu vou começar a lançar para todos os outros consoles, para a galera poder baixar e instalar. A Microsoft assim, ninguém vai comprar Windows para colocar nesses trecos. E o problema da Microsoft é que não é só vender o Windows. Se eles não vendem o Windows, eles não vendem Game Pass para PC. E aí, meus amigos? Que é o modelo de negócio do Xbox. Aí a água bateu na bunda desesperadamente. Eles falaram, temos que resolver isso agora. Por que não resolveu antes? Porque não tinha incentivo financeiro, agora a gente tem, caramba. E é o seguinte, tá aqui mais ou menos como vai funcionar a interface dele, que vai ser toda voltada para controle. E o mais importante é isso daqui, ó. Eu não sei se dá para ver aqui, se dá para entender o que está acontecendo aqui, mas você vai poder instalar jogos de qualquer plataforma. Qualquer plataforma de Windows. Você vai poder ter Epic Store, você vai poder ter Steam, mas acho que o principal deles aqui é que eles estão tentando puxar Game Pass, tá? Estão tentando empurrar Game Pass. Aí vão competir com preço, talvez? É. Game Pass vai ser um destaque aqui. Porque o grande problema do Game Pass é que você precisa de uma máquina que rode Game Pass. Não tem Game Pass no PlayStation, a Sony não vai deixar. Não tem Game Pass no Switch, a Nintendo não vai deixar. Então a opção da Microsoft é PC, quando não é nas nuvens, tá? É PC ou esses portáteis, que também são PCs, mas você entendeu o que eu quero dizer? Desktop ou isso daqui, ou laptop e tal. E Xbox. Então ela tem que vender sistemas que sejam capazes de rodar o Game Pass. Então isso daqui, eles vão fazer o seguinte, eles vão vender isso para você, a Asus vai vender na verdade, porque isso daqui é da Asus, só meio que licenciado, feito em parceria com a Microsoft, tem um botão do Xbox ali, você vai poder instalar todos os seus jogos e vai ter uma janelinha aqui o tempo inteiro, Game Pass, e os jogos do Game Pass. E aí você vai assinar o raio do Game Pass, porque vale a pena, tá? Tô nem falando que é mau negócio, não é, vale a pena. Eles deram mais ou menos um intervalo de 1 mês pra gente. Doom The Dark Ages, Blue Prince, Expedition 33, Clair Obscur, né? E Oblivion 4. Não tem reclamação nenhuma, tá? Se já falei mal do Game Pass, eu tava doidão, desculpa. Então, assim, isso é impressionante. Mas aqui a gente tem que falar de outra coisa também, que é o seguinte. São 2 modelos, tá? O ROG Ally X, que vai vir com um processador muito moderno, que é o Z2 Extreme. O Z2 Extreme, ele tem a nova tecnologia da AMD, tá? Que é Zen 5. Ele tem 3 núcleos grandes e 5 núcleos menores. Pelos testes que eu fiz, usando um processador dessa geração lá no meu teste do INU 3, a maior parte dos jogos roda melhor só usando os núcleos mais fracos. Mas ele basicamente, tá? Ele basicamente é um processador meio customizado dessa nova geração da AMD e ele é extremamente potente. Ele é extremamente potente para esse tipo de experiência portátil. O problema é que ele é muito caro. Tanto que a INU, eles lançaram o INU 3 e eles te oferecem para você comprar com esses processadores novos, ou você pode comprar o mesmo console, só que com um processador da geração passada que é muito mais barato, tipo $500 mais barato. Tudo que corre na indústria é que essa nova geração da AMD, essa Ryzen AI, HX370, HX365, se eu não me engano, algo do tipo assim, esses processadores são muito caros. São muito caros para você comprar. Em relação ao das gerações passadas, usa uma tecnologia bem moderna de fabricação da TSMC. São processadores muito potentes, mas também muito caros. Então eu acho que por isso que como a INU está fazendo de dar a opção de você comprar o console com o processador da geração passada, você vai poder comprar o ROG Ally também com o processador mais antigo, que é o Ryzen Z2A. Apesar dele ter Z2 no nome e parecer que é da mesma geração desse outro, ele não é. O 2A, ele na verdade tem ele é RDNA 2 e Zen 2. Isso daqui, se eu não me engano, é um processador com a tecnologia
mais ou menos, não é da mesma potência, eu digo, a mesma tecnologia do Steam Deck, que saiu há algum tempo. Ele não é o RDNA 3.5 e Zen 5 para processador, que a gente vê no processador mais potente e também nos processadores da atual geração da AMD. Então você tem que ficar ciente, vai ser mais fraco. A galera tá falando que é uma experiência meio que equivalente ao Ryzen 7 6840U da AMD, que é melhor que o Steam Deck um pouquinho, mas não é a melhor coisa que você pode ter hoje em dia. Tanto que a Microsoft está fazendo, a Microsoft e a Asus estão promovendo esse console como sendo um console para jogos em 720p. Aparentemente, ele não vai usar muito bem os 1080p da tela inteira, principalmente com o jogo AAA. E a outra diferença também é que um vai ter 24 GB de RAM, mais rápido do que o outro que vai ter 16. Um vai vir com 1 TB, o outro vai vir com 512. A tela é exatamente a mesma, embora eles estejam promovendo para jogo em 720p, ele vai vir com uma tela Full HD. E as portas vão ser um pouco diferentes também, que um vai ter suporte, inclusive, para uma placa de vídeo externa, o outro não vai, essas coisas todas. E a bateria de um vai ser maior também. Essa daqui vai ser de 800 Wh, equivalente ao ROG Ally X atual, e a outra vai ser de 60, perdão. Mas o nome que me pegou, tá? ROG Xbox Ally X. Por quê? O problema é que a empresa é Asus. Se você for usar o nome da empresa, igual a galera fala, o Nintendo Switch, você tem que falar Asus ROG Xbox Ally X. Eu já não tenho língua pra isso. Mas assim, a grande coisa que aconteceu foi isso, da Microsoft ter tomado esse susto. Eles vão fazer finalmente uma versão customizada do Windows. Eu espero que disponibilizem para todo mundo, porque eu gostaria de usar. Eu tenho o ROG Ally já. Não tenho necessidade de fazer um upgrade agora. Gosto muito do meu dispositivo, principalmente porque eu instalei SteamOS nele, instalei Bazzite, funciona muito melhor que o Windows. Tem um vídeo disso no Coisa de Nerd. E assim, de fato a gente vai ver uma mudança agora. Porque por muito tempo no mercado do PC Gaming, em termos de sistema operacional, não teve competição. Não era o Windows. Agora o Linux chegou. O Linux já tinha chegado antes de forma tímida, mas a partir do momento que você tem uma empresa com muito dinheiro, tipo a Valve, atrás dessa iniciativa, com incentivo de promover, porque quando você instala o SteamOS no seu portátil, a loja padrão é a da Valve. Ela quer que se instale. Ela dá de graça para você instalar. Você não precisa pagar a licença igual a Microsoft. Acho que ela nem pode cobrar, porque é Linux. Mas agora que isso tem, olha como é que a competição é boa. Você aí que queria há muito tempo fazer um console Windows para jogar na sua TV. Só que se você já tentou, você já teve todas aquelas complicações que você tem que eventualmente colocar teclado e mouse, tentar resolver, nada funciona. Você não pode startar o treco só apertando o controle igual você faz o console normal. Tem todo aquele negócio, porque o Windows é um lixo para isso. Finalmente a gente vai ter um que vai te permitir fazer isso. Agora, finalmente, no Windows, controle vai ser input padrão. Você vai poder controlar o Windows com controle de Xbox. Não podia antes, por quê? A Microsoft faz o controle de Xbox e faz o Windows. Você precisava mexer no sistema operacional, você tinha que ir para o mouse. Ou tinha que instalar um aplicativo, um third party que te permitisse fazer isso, mas entrava em conflito depois quando você estava no jogo, porque ele sabia que você estava mexendo no controle do mouse, dá problema. Cara, finalmente precisou da Valve ameaçar a Microsoft. Esse que é o problema. O medo da Microsoft é isso, porque você pode instalar, as empresas podem colocar o SteamOS nos portáteis, né? E todo mundo no PC, inclusive, sem pagar licença. Na Microsoft você tem que pagar licença, se você quiser fazer legalmente, pelo menos. E não tem Game Pass no SteamOS. Um dispositivo com SteamOS, você só joga se for via cloud, né? Você não quer isso. Um novo dispositivo com SteamOS é um PC a menos que é um potencial cliente do Game Pass. Aí os caras se movem. Mas foi porque eles viram seu vídeo, meu bem. Ah, com certeza. Não, eles devem ter corrido inteiro lá na Microsoft.